Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para a lição de hoje. O capítulo anterior foi meio conturbado, problemas técnicos, mas vocês me perdoem, certo? Vamos seguir adiante com o nosso estudo. Em grupo, agora são os mensageiros, André Luiz e Chico Xavier. Vamos lá. Capítulo de hoje, capítulo 20. Defesas contra o mal. Descemos as escadarias e, em frente dos muros altos, pude observar a extensão das defesas do soberbo edifício. Aquela construção grandiosa era muito mais importante que a de qualquer castelo antigo transformado em fortaleza. Novamente, no exterior, podia detalhar a visão panorâmica com mais exatidão. Reconheci agora que entrávamos por um baluarte avançado, identificando a imponência da construção majestosa. Apresentavam-se-me as linhas gerais com nitidez. Estava anoitecendo já. Impressionavam-me, contudo, as fortificações. Via a torre de mensagem consagrada, por certo, ao serviço de resistência, o baluarte agudo, elevando-se acima dos fossos que deixavam transbordar a água corrente. Olha quantos detalhes. A torre de vigia, esbelta e alterosa. Observei o caminho da ronda, as cisternas, as cesteiras, e em seguida as paliçadas e barbacãs, refletindo a complexidade de todo aquele aparelhamento defensivo. E as armas? Identificava-lhes a presença na maquinária instalada ao longo dos muros, copiando os pequenos canhões conhecidos na terra. Entretanto, vi com emoção, no cume da torre de vigia, enorme bandeira de paz, muito alva, tremulando ao vento, ao lar, como penacho de neve. Eu fico aqui pensando, até me atrapalha na leitura, mas, amigos, não sei se a maioria sabe, eu estou vivendo aqui em Portugal. E a gente vê esses castelos desse jeitinho que foi descrito. São assim mesmo. Então a gente se apercebe que eles copiam formas conhecidas de muitos espíritos que habitam essas regiões destes tempos medievais. Provavelmente é isso. Muito interessante. Vamos seguir. O administrador percebeu a estranheza que se apossara de Vicente e de mim. Já sei, a impressão de que a nossa defesa lhes causa, disse Alfredo, detendo-se para explicar. Fixando-nos com um olhar muito lúcido, continuou. Naturalmente, não imaginavam necessárias tantas fortificações. Conforme vem, nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender em qualquer circunstância. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável persevere o reinado da justiça. Nosso posto está colocado aqui igualmente como necessitamos... Vou repetir. Nosso posto está colocado aqui igualmente como ovelha no meio de lobos. E embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. É importante. São detalhes muito relevantes. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Ou seja, assim como eles têm as fortalezas deles, que trabalham no bem, existem também construções semelhantes que abrigam pessoas ainda ignorantes, que querem atacar esses mais iluminados. Então, isso a gente vive aqui na Terra também. As pessoas que fazem o bem estão sempre sendo olhadas, invejadas, querendo que sejam destruídas, e a gente precisa ter a lucidez necessária para entender tudo isso e não agredir. Não cabe a nós agredirmos, e sim a nossa defesa.
São pequenos detalhes do comportamento deles que nos servem de exemplo, que a gente precisa analisar e pensar. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenham disso qualquer dúvida. E observem, essas entidades do mal são inteligentes. Eles sabem arquitetar. Então, por isso a necessidade de manter a guarda elevada, não é mesmo? Vamos seguir. O Vicente diz: meu Deus, mas por que se organizam deliberadamente para o mal? Não sabem, porventura, que todos os patrimônios universais pertencem à majestade divina? Não reconhecem o soberano poder? Ah, meu amigo, falou Alfredo em tom grave, fiz as mesmas perguntas quando aqui cheguei pela primeira vez. As respostas que tive foram incisivas e concludentes. Poderíamos, Vicente, formular na crosta as mesmas interrogações. Os criminosos que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, os avarentos misérrimos, os sedentos de injustificado predomínio e os vaidosos, cheios de fatuidade, sabem tão bem quanto os nossos adversários aqui que tudo pertence a Deus, que o homem é simples usufrutuário dos divinos bens. Não ignoram que os antepassados foram chamados à verdade e a contas pela morte, e que eles seguirão os mesmos caminhos. Entretanto, atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Aqui se verifica a mesma coisa. Isso, eu vou fazer outro parênteses aqui, é a realidade. A gente tem a tendência de achar que a pessoa morreu, virou santo. Não, somos os mesmos, com os mesmos defeitos, com o mesmo nível intelectual, e fazendo as mesmas coisas. Então, por isso a importância de a gente melhorar o nosso comportamento enquanto estamos aqui, para que possamos lá sermos também pessoas boas. É difícil enxergar os nossos próprios defeitos. É difícil enxergar os defeitos das pessoas a quem amamos. E isso é mais importante para quem são pais e mães. Precisamos identificar os defeitos dos nossos filhos, corrigi-los enquanto estamos com eles, porque senão mais tarde isso fica cada vez mais difícil, não é verdade? Vamos continuar. Queremos dominar antes de se dominarem, exigem antes de dar e entram em perene conflito com o espírito divino da lei. Estabelecido o duelo entre a fantasia deles e a verdade do Pai, Pai Celestial. Resistem às corrigendas do Senhor e transformam-se, estes desventurados, em verdadeiros gênios da sombra, até que um dia se decidam a novos rumos. Intrigado com as profundas observações, eu perguntei: mas como explicar as bases de semelhante atitude? Na Terra compreendemos certos enganos, mas aqui... O generoso interlocutor não se deixou terminar e prosseguiu. Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Nestas zonas intermediárias, à mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. Quer dizer, no plano umbralino, não é muito diferente do plano terrestre. Eles não estão ainda nos mundos iluminados. Por isso somos os mesmos. Gente, é preciso acordar. Entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal, sistemas econômicos de natureza feudalista, baixa exploração de certas formas da natureza, vaidades tirânicas, difusão de mentiras, escravidão dos que se enfraquecem pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes, paixões talvez mais desordenadas que as da terra, inquietações sentimentais,
terríveis desequilíbrios na mente, angustiosos desvios do sentimento. Em todo lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora variem de intensidade e coloração. A gente tem que entender qual é o mundo que a gente vive, seja encarnado ou desencarnado. E tudo aquilo que a gente conseguir fazer no mundo encarnado, será mais simples seguir fazendo no mundo espiritual. Porque isso vai nos proporcionar o lugar para onde a gente vai. Seguindo. Mas e as armas? Perguntei. Acaso são utilizadas? Mas como não? Disse Alfredo, pressuroso. Não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é a de socorro e não de extermínio. No entanto, aduzi sobre forte impressão. Qual o efeito desses projéteis? Assustam terrivelmente, respondeu ele sorrindo, e, sobretudo, demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassam a ofensiva. Mas apenas assustam? Tornei a perguntar. Alfredo sorriu, mas significativamente acrescentou. Poderiam causar a impressão da morte. Nós vamos explanar isso com mais cuidado mais adiante. Que diz? Exclamei com insofreável espanto. O administrador meditou alguns instantes e, ponderando talvez a gravidade dos esclarecimentos, obtemperou. Meu amigo, se já não estamos na carne, buscamos desencarnar também os nossos pensamentos. Certo? A gente não pode pensar como na carne. As criaturas que se agarram aqui às impressões físicas estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação. Da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem através de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. A morte física na Terra não é igualmente pura ilusão, superimpressão? Ninguém desaparece. O fenômeno é apenas de invisibilidade ou, por vezes, de ausência. Vocês entenderam? A gente não morre, assim como ninguém morre, seja em qualquer plano de vida que estejamos. Apenas a gente se torna invisível para aquele plano que aquilo aconteceu. Então, esses espíritos mais ignorantes, eles querem cada vez ficarem mais materiais, mesmo no plano espiritual. Então, eles escolhem as formas físicas densas, muitos animais, formas horrendas, para assustar as pessoas. Então, quando eles são atacados por esses projéteis magnéticos, eles perdem, desmaterializam essa forma e eles voltam a ser novamente aquilo que foram, aquilo que eram, que eles não se identificam, tornam-se invisíveis para aquele plano onde estavam agora. Vamos seguir. Quanto à responsabilidade dos que matam, isso é outra coisa. E além dessa observação, é que é a alçada da justiça divina. Temos a considerar igualmente que, nesta esfera, o corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias pela matéria mental destinada à produção dele. Certo? Ele morre instantaneamente, mas ele pode se materializar em seguida em outro lugar, em outra situação. Enquanto que, para obter o corpo físico, almas há que trabalhar por vezes durante séculos. Isso me faz aqueles joguinhos de computador, né? Games over, a gente começa outra vez. Deve ser mais ou menos assim. Vicente e eu nos calamos estupefatos. Alfredo sorriu serenamente e perguntou bem-humorado. Vocês conhecem a lenda hindu da serpente e do santo? Ante a nossa expressão negativa, o administrador continuou. Contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém
se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Mas um santo homem a serviço de Deus buscou a região, mais confiado no Senhor do que em si mesmo. A serpente o atacou, desrespeitosa. Ele dominou-a, porém, com um olhar sereno e falou: Minha irmã, é da lei que não façamos o mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada. Continuou o sábio o seu caminho, e a serpente modificou-se completamente. Procurou lugares habitados pelo homem, como desejosa de reparar antigos crimes. Mostrou-se integramente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela, quando lhe identificaram a submissão absoluta. Homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca, desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe então a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na e apedrejavam-na. O sábio pensou e respondeu depois de ouvi-la: Mas, minha irmã, houve engano de sua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio, a perseguição, mas não te disse que evitasse de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs, no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas, nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Será que nós entendemos a lição? O ditado popular, sermos bons, mas não sermos bobos, não é? Então a gente pode continuar fazendo barulho, falando alto, mantendo o mal à distância, mas sendo pessoas boas, não prejudicando ninguém, não é verdade? Não roubando, não matando, não ferindo, não ofendendo, não é? É mais difícil, mas é o caminho. Nesse momento, Aniceto sorriu de maneira expressiva. O administrador fez longa pausa e concluiu: Creio que a fábula dispensa comentários. Eu ainda comentei, né? Vamos ver as observações gerais desse capítulo. André, ao sair do grupo para a tarefa programada, pôde ter uma ideia mais completa das muralhas de proteção. Pela descrição, percebemos ser muito similares às fortalezas medievais, inclusive com armamento defensivo, mas tinha na torre uma bela bandeira branca, indicando a paz. Depois de questionado por André e Vicente, Alfredo explica que as mesmas paixões dos encarnados existem nos planos desencarnados. E às vezes até piores, né? Continuam os mesmos interesses mesquinhos que tinham. Por isso, as necessidades das fortificações e isolamento eficiente. Questionado, André justifica a necessidade das armas, não de chumbo, mas magnéticas. E completa a resposta de André dizendo que provoca uma semi-sensação de morte e vai além, se referindo à impressão de morte que todos temos quando desencarnamos, mas permanecemos vivos em espírito. Possivelmente, esses espíritos atingidos magneticamente têm seus perispíritos atingidos por essas armas e sofrem algum tipo de desintegração, passando para algum plano do qual não temos ainda entendimento. Ou ainda, se paralisam por algum tempo. Não sabemos exatamente o que sofrem, mas seja o que for, lhes dá a sensação de morte. E isso mantém eles à distância das fortalezas, porque senão seriam atacados, como a gente tem visto em outras obras espíritas, esses ataques. Alfredo, como uma fábula, nos ensina que devemos ser bons para com todos, mas devemos saber nos defender do mundo onde estivermos. Esse capítulo, como todos os outros, nos trazem entendimentos importantes, não só sobre o plano espiritual, como o plano material, porque somos similares.
Então, em comportamento, também devemos ser similares. Devemos procurar ser bons, auxiliar o próximo, fazer ao outro aquilo que queremos que façam a nós, mas devemos ter sempre alerta que vivemos ainda num mundo de expiação e provas. Convivemos com pessoas que não pensam como nós e, portanto, desejam que a gente desapareça. Até breve, meus amigos. É sempre uma alegria estar com vocês. Eu aguardo ansiosa pelos comentários que responderei com muita alegria. Um abraço.